Você já se questionou sobre o motivo da sua existência? Qual é o propósito da sua vida? Já se sentiu perdido, como se nada do que fez tivesse sentido? Essas questões são mais comuns do que imaginamos, e a maioria das pessoas, em algum momento, refletirá se é só isso. Em nossa devoção hoje, Deus tem um propósito para a minha vida. Exploraremos como Deus nos deu uma visão clara do nosso propósito, como enfrentar as dúvidas que surgem ao longo do caminho e como encontrar descanso em seu plano perfeito. Eu sou o pastor Alejandro Amorocho e gostaria de convidá-lo a refletir sobre esta poderosa mensagem. Jeremias 29, versículo 11. Este versículo não é apenas uma promessa de felicidade, mas um convite para confiar plenamente que Deus está no controle, mesmo quando nossas emoções nos dizem o contrário. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Porque eu sei que tenho pensamentos sobre vós, diz o Senhor, pensamentos pacíficos e não pensamentos malignos, para dar-vos o fim que desejamos. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Precisamos voltar ao tempo do exílio babilônico, que foi um tempo extremamente difícil para os israelitas. Imaginem como eles se sentem, desenraizados de suas terras, separados de suas tradições e aparentemente abandonados por Deus. Talvez você também tenha sentido como se estivesse emocionalmente ou espiritualmente exilado, longe do lar ou estabilidade que você costumava pensar. Mas mesmo nessa situação, Deus lhes enviou uma mensagem de esperança. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 10, Deus lhe disse que o exílio duraria 70 anos. E para nós, 70 anos parecem eternidade. Mas para Deus esse tempo tem um propósito específico. Mude os corações de seu povo para que eles voltem a um relacionamento genuíno com Ele. Você já sentiu que esperou muito tempo para as coisas mudarem? Às vezes, essa espera tem um propósito que só podemos entender quando olhamos para trás e vemos como Deus está trabalhando em meio às dificuldades. Então, em Jeremias capítulo 29, versículos 12 a 14, Deus promete que se você o buscar com todo o coração, Ele responderá aqui, que não é apenas a restauração de uma terra física, mas a restauração do relacionamento mais importante, a conexão entre Deus e seu povo. Isso nos diz algo vital, que o propósito de Deus não está focado apenas no que fazemos, mas também no nosso relacionamento com Ele. Seu convite está sempre aberto, não importa o quão longe você se sente. Ele está pronto para ouvi-lo, responder a você e mostrar-lhe que, mesmo no meio do caos, seus planos ainda são bons. Quando Deus diz, porque eu sei o que eu penso sobre você, Ele deixa claro algo muito importante e Ele tem controle. Às vezes, sentimos que nossas vidas são uma bagunça completa. É como uma peça de quebra-cabeça, com pedaços inadequados. Mas este versículo nos lembra que, embora não saibamos o que acontecerá no futuro, Deus sabe. Não só isso, Ele tem uma boa ideia para nós, uma ideia pacífica. Essa é a chave, porque muitas vezes confundemos nossas circunstâncias difíceis com o abandono de Deus. Mas esta passagem nos assegura de suas intenções. Eles são sempre simpáticos. A palavra paz usada aqui não se refere a qualquer paz no original hebraico. A palavra shalom significa algo mais profundo, plenitude, bem-estar holístico, que toca todas as áreas de nossas vidas. Isso significa que o plano de Deus não é apenas resolver seus problemas imediatos,
mas levá-lo a uma vida plena e significativa. Pense por um momento. Quantas vezes você procurou paz nos lugares errados? Deus quer dar-lhe uma paz que transcende as circunstâncias em que você está. Uma paz que não depende do que você tem ou do que você alcançou. No final, Deus promete dar-lhe o final que você espera. Isso não significa que Ele sempre atende às nossas expectativas humanas, mas seus planos são sempre melhores. Pelo que podemos imaginar, você pode esperar muito tempo e sentir que nada está se movendo. Mas este versículo nos convida a acreditar que Deus tem um final escrito e um final esperançoso. Nosso papel é alinhar-nos com Ele, acreditar em seu caráter e andar pela fé, mesmo quando não conseguimos ver a imagem completa. Como podemos trazer essas verdades para a vida diária? Primeiro, precisamos aprender a entregar nossas dúvidas e ansiedades a Deus. Não é fácil, especialmente quando queremos controlar tudo. No entanto, Jeremias 29, versículo 11, nos convida a descansar, porque Deus sabe o que Ele está fazendo. Essas palavras me vêm à mente sempre que você sente que tudo está fora de controle. Porque sei o que penso em ti. Ele sabe o que você não sabe. E isso deve ser suficiente para lhe dar paz interior. Segundo, precisamos buscar ativamente a Deus. Isso não acontece automaticamente, como Jeremias 29, versículo 12 diz. Devemos invocar seu nome e orar de todo o nosso coração. Significa gastar tempo em sua palavra. Abra nossos corações na oração para que aqueles ao nosso redor nos encorajem a seguir seu propósito. Não espere até que tudo esteja bem para procurar Deus. Procure-o agora em sua incerteza, e Ele se manifestará a você. Finalmente, devemos aprender a esperar. Vivemos em uma cultura que odeia esperar. Queremos respostas imediatas, soluções rápidas. Mas não é assim que o plano de Deus funciona. 70 anos de exílio nos lembram que seu tempo é perfeito, mesmo que nos pareça lento. Então, se você está no meio da temporada de espera, não se desespere. Use esse tempo para crescer, aprender e confiar nele mais profundamente. Confie na vontade de Deus. Tem consequências profundas e transformadoras que afetam todas as áreas de nossas vidas. A primeira é a paz que experimentamos sob sua soberania. Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos assegura que a mente de Deus é a paz, não o mal. Para nós, isso significa que podemos ter certeza dele mesmo quando enfrentamos provações ou incertezas. Ele está a organizar tudo para nós. A paz de Deus está além de toda compreensão, como diz Filipenses capítulo 4, versículo 7. Isso não depende de nossas circunstâncias, mas de nossa crença de que seu propósito é perfeito. Essa paz nos permite enfrentar os desafios com coragem e serenidade. O que importa é a esperança que se renova em nós. Quando entendemos que a vontade de Deus está cheia de promessas eternas, nossa perspectiva muda. Não vemos mais o fracasso como o fim, mas como parte de um processo em que Deus está fazendo algo maior. A esperança que Deus nos dá nos leva a seguir em frente, sabendo que o melhor ainda está por vir. Essa esperança nos sustenta, mesmo na época de espera. Isso nos inspira a fortalecer a fé. É um lembrete constante de que nossas vidas estão nas mãos do Criador e que Ele sempre mantém sua palavra. No entanto, negligenciar ou rejeitar a vontade de Deus pode trazer sérias consequências. Quando tentamos sair da sua vontade, estamos expostos ao vazio espiritual, à frustração e à insatisfação. Uma vida sem alinhamento com seu propósito nos leva a confiar em nossa própria força, o que inevitavelmente termina em exaustão e decepção.
A falta de orientação espiritual pode nos tornar vulneráveis às mentiras de nossos inimigos, que estão constantemente tentando nos desviar do plano de Deus. É por isso que é vital permanecer em comunhão com Ele, acreditar em seu plano e permitir isso, que o seu propósito seja cumprido. Em nossas vidas, o inimigo usa uma variedade de táticas para nos afastar do propósito de Deus, e uma das mais comuns é semear a semente da dúvida em nossos corações. Essas dúvidas podem se manifestar como pensamentos sutis, mas duradouros. Deus realmente tem um plano para mim? Estou muito longe da sua graça? Essas mentiras são projetadas para nos enfraquecer e nos desconectar da verdade da palavra de Deus. Satanás quer que acreditemos que somos insignificantes ou que nossos erros derrubaram o propósito de Deus para nossas vidas. Mas Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos assegura que o plano de Deus não depende de nossos fracassos, mas de sua fidelidade. Outra armadilha perigosa para o inimigo é a distração. Vivemos em um mundo onde os estímulos competem pela nossa atenção. Redes sociais, problemas financeiros e prazeres temporários podem facilmente nos afastar da busca de Deus e da compreensão de seus propósitos. Estas interferências parecem inofensivas à primeira vista, mas eles gradualmente nos afastam do que realmente importa. O inimigo sabe que se ele conseguir nos distrair, será mais fácil para nós tomar decisões que se desviam do caminho de Deus. É por isso que devemos permanecer vigilantes e cultivar um relacionamento contínuo com o Senhor para discernir o que é urgente e o que é realmente importante. O medo é outra ferramenta que o diabo usa para nos imobilizar. Isso nos deixa com medo do fracasso, da rejeição e até mesmo do sacrifício envolvido em seguir a Deus. Esse medo pode nos paralisar e nos impedir de abandonar a fé. No entanto, a palavra de Deus nos lembra que o amor perfeito exorcia o medo quando confiamos no amor de Deus e no seu propósito. O medo perde o seu poder sobre nós. A chave é lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco para nos guiar e apoiar em cada passo do caminho. J. Sus é um exemplo perfeito de como você pode estar totalmente alinhado com o propósito de Deus em sua vida. Vemos um exemplo óbvio da obediência total, da confiança e da entrega do pão, o plano do Pai. Em João 638, Jesus diz: "Porque eu não desci do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." Estas palavras ecoam a sua missão na terra para cumprir propósitos divinos, mesmo que isso signifique sofrimento. Jesus sabia que seu sacrifício traria a salvação e a vida eterna para a humanidade, e portanto estava disposto a seguir em frente, cheio de fé. No exército de libertação, no plano do Pai, Jesus não deixou nenhum legado de esperança e direção. João capítulo 14, versículo 6 diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão eu." Estas palavras nos dizem que não estamos sozinhos na busca da vontade de Deus. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, a verdade que ilumina as nossas dúvidas, a vida que preenche o nosso vazio. Seguindo-o, encontramos clareza e direção em cada passo da sua vida, e sua mensagem nos convida a acreditar que os propósitos de Deus para nós são bons, eternos e esperançosos. No mundo de hoje, muitas pessoas lutam para encontrar significado em meio ao caos e ao barulho constante, buscando sucesso, reconhecimento e reconhecimento externo. Muitas vezes nos deixa vazios e desorientados. No entanto, Jeremias 29, versículo 11, nos lembra que nosso propósito não é determinado pelo que o mundo diz ou oferece, mas pelo que Deus diz de nós. Seu plano vai além das circunstâncias temporárias e nos dá uma direção clara, mesmo em situações de caos, pressão social e expectativas externas. Além disso,
pode nos fazer sentir inadequados ou insuficientes. Porém, esta passagem nos garante que não precisamos nos esforçar demais para definir nosso propósito. Ele foi estabelecido por Deus, e nossa missão é buscá-lo de todo o coração em um mundo que procura respostas em diversas direções. Podemos encontrar segurança e esperança ao buscar Deus. Atualmente vivemos em uma era com mais oportunidades do que nunca para influenciar os outros, seja através das nossas palavras, ações ou plataformas digitais. Podemos declarar o amor e a paz de Deus em um mundo carente. Cada dia é uma nova oportunidade para nos alinharmos com o propósito de Deus e nos tornarmos instrumentos de sua graça. Jeremias 29, versículo 11, não só nos dá esperança para nós mesmos, mas também nos chama a compartilhar essa esperança com os outros. Senhor, hoje estou totalmente entregue à Tua vontade para a minha vida. Sei que o Teu plano é para a paz e não para o mal. Dá-me um futuro cheio de esperança. Perdoe-me por duvidar do Seu amor, de Você e do Seu guia. Ajude-me a procurá-lo com todo o meu coração, a acreditar que Você está lá, acreditar no que Você está fazendo e a libertar-me das mentiras dos inimigos, mesmo em meio a provações. Dá-me coragem para obedecer à Tua vontade. Obrigado, porque os Teus planos para mim são bons e eternos. Em nome de Jesus, amém e amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho e a verdade e a vida. Deus vos abençoe em breve.